Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anthony e nesse vídeo vamos responder o simulado do SAEP enviado pela Gremetrosul para suas escolas para que os alunos pudessem treinar um pouco mais antes desse grande dia. Nós vamos responder apenas a parte de matemática. Então acompanha comigo a resolução de cada uma das questões. A primeira questão, ela trata de plano cartesiano. O descritor 6 quer identificar a localização de pontos no plano cartesiano. Vejamos. Observe o triângulo PQR, representado no plano cartesiano abaixo. De acordo com o sistema de coordenadas cartesianas apresentados, as coordenadas dos pontos P e R são, respectivamente, ele quer o valor de x e de y de cada um desses pontos, respeitando esta ordem, respectivamente. Primeiro P, depois R. No plano cartesiano, os valores de x estão na horizontal, no eixo das abscissas. Os valores de y estão na vertical, no eixo das ordenadas. Então, todo ponto vai ter uma abscissa e uma ordenada representado por x e y. Então, você vai até o ponto P e vai identificar quem é o x de P e quem é o y de P. Lembrando que o x a gente acha na horizontal. Então, P, x menos 2 e y também menos 2, que é o valor aqui da vertical. Achamos o primeiro ponto. A gente já pode eliminar algumas alternativas e ficar apenas com duas, B ou C. Precisamos agora decidir quais são as coordenadas do ponto R. A mesma coisa, eu preciso encontrar o x e o y de R. Vem aqui no ponto R, x está na horizontal, olha ele aqui, 1, e y está na vertical, 2. Encontramos aí as coordenadas de P e R. P, menos 2 e R, 1 e 2. Portanto, a alternativa é a letra C. Questãozinha simples sobre localização de pontos no plano cartesiano. Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela trata do descritor 16, que é resolver problemas que envolvam porcentagem. É uma questão simples que vocês já encontraram por aí em diversos exemplos. Uma empresa aérea realizou uma pesquisa entre seus clientes para saber quais eram os seus destinos preferidos. Dos 300 clientes entrevistados, 40% optaram pela Irlanda. Quantos clientes entrevistaram preferem ir para a Irlanda como destino? Olha, 40% dos 300. Então, 40% de 300 prefere ir para a Irlanda. A gente sabe calcular isso aqui de diversas formas. Regra de 3 simples, uma multiplicação com números decimais ou a multiplicação de frações. 40%, o de é trocado pela multiplicação. E aí você simplifica aqui com 2 zerinhos e multiplica 3 vezes 40, que dá 120. Então, 120 pessoas têm como destino preferido a Irlanda. Isso está na alternativa de letra E. Você pode fazer de outras formas, regra de 3 simples, uma multiplicação. A gente sabe que o número decimal que corresponde a 40% é 0,4. E aí a gente pode multiplicar 0,4 por 300. E vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo 120. Ok? Isso é uma das formas de você fazer a questão também. Vamos para a terceira. A terceira questão é do descritor 14, identificar a localização de números reais na reta numérica. Observe a reta numérica desenhada abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. O ponto P, representado nessa reta, é o número. Todas essas medidas aqui, todos esses espaços, são do mesmo tamanho. Você pode fazer a diferença entre esses dois valores, 2,30 e 2,37, e dividir igualmente para cada um desses pedaços. Veja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a diferença, 2,37 menos 2,30 é 0,07. E dividido exatamente para 7, então cada espaçozinho desse aí vai ser 0,01. Então, a distância entre esses dois pontinhos aqui é de 0,01. Então, quando a gente contar isso aqui, vai acrescentar 1 nas centenas, né? Então, você tem 2,30, depois 2,31, 2,32, 2,33, 2,33, que é o que ele está querendo,
Só para a gente ter certeza, a gente tem que chegar lá em 2,37. 2,33, 34, 2,35, 2,36, 2,37. Então, o valor que a gente achou aí que separa esses intervalos é de 0,01. Portanto, o P está localizado no 2,33, alternativa C. A quarta questão, ela envolve o descritor 12, que é resolver problemas envolvendo áreas de figuras planas. E aqui você está vendo um retângulo. E a área de um retângulo é simples, né? Base vezes altura. É uma das áreas mais simples de se calcular. O campo de futebol abaixo tem as seguintes medidas. A medida da área desse campo em metros quadrados é, você vai multiplicar as duas medidas, duas dimensões desse retângulo. A base, que é 96, multiplicado pela altura, que é 40. Então, vamos fazer a multiplicação de 96 vezes 40, começando com 0 aqui, que vai dar 0. Agora é a vez do 4. 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 9, 36. 36 mais 2, 38. E aqui fazemos a soma. Dá 3.840 metros quadrados. Isso está na alternativa de letra A. A próxima questão, ela é do descritor 9, que diz relacionar a determinação de ponto de interseção de duas ou mais retas com a solução de um sistema de equações com duas incógnitas. Quando a gente tem um sistema, seja lá qual for, só a título de exemplo, x mais y igual a 10 e x menos y igual a 3, a solução desse sistema pode ser representada por duas retas no plano cartesiano. E a interseção está, ou melhor, e a solução está representada pela interseção, pela parte comum, onde as duas retas se cruzam. Então, não interessa qual seja a equação que determina essa reta, não interessa qual seja a equação que determina essa outra reta. Eu sei que a solução das duas está representada pelo cruzamento, pelo ponto P. Então, a solução de um sistema é sempre representado pelo cruzamento entre as duas retas. E as duas retas estão se cruzando no ponto Q. Portanto, a alternativa de letra E. Se você pegar essas duas retas e colocar em um plano cartesiano, a solução vai se encontrar exatamente no ponto onde as duas estão se cruzando. Vamos para mais uma questão. A questão 6, que diz, é o descritor 16, que é resolver problemas que envolvam porcentagem. A gente já resolveu uma questão de porcentagem nesse simulado. Aí vem a segunda, que foi abordada no SAEP de 2021. Diz assim: Carolina participou de um processo seletivo para a obtenção de bolsas de estudos em um colégio particular de sua cidade. Para isso, ela fez uma prova que era composta de 90 questões. E ao verificar o gabarito, constatou que acertou 72. Qual foi o percentual de acerto dessa prova Qual foi o percentual de questões dessa prova que Carolina acertou? Das 90, ela acertou 72. 72 questões corresponde a quantos por cento desses 90? A gente pode fazer uma regra de 3 simples. Todas as questões da prova representam 100%. A quantidade que ela acertou corresponde a quantos por cento? Então, toda regra de 3 vai ser uma porcentagem, ou melhor, toda porcentagem vai ser uma regra de 3 simples e diretamente proporcional, e a gente sabe que quem multiplica o x vai para baixo dividindo, então 90 está multiplicando o x, ele já vem aqui para baixo. 72 vezes 100 dá 7.200. Eu posso simplificar um zerinho, dividir 72 por 9, que dá 8, e repetir o zero. Então, ela acertou aí 80% da prova. Isso está na letra D de dado. Ok? Você poderia eliminar algumas respostas aí. Por exemplo, 72 já passou da metade de 90. Então, 72 é mais de 50%. Já eliminaria aí a letra A. E ficaria aí com as demais. Outra forma de você fazer isso é através da comparação de frações. 72 de 90, ela acertou 72 de 90. Você pode simplificar essas frações. Se eu dividir por 9, isso dá 8. Se eu dividir por 9, aqui dá 10. Então, você tem aí a fração 8 décimos, que corresponde a 0,8.
que é 80%. Então, qualquer uma das formas que você utilizar para resolver a questão, a resposta tem que ser a mesma. A questão 7, que ela é do descritor 33, resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos. Veja a questão 7. O diretor de uma escola observou que o número de meninos e de meninas matriculadas nos anos de 2011, 2012 e 2013, com o intuito de prever a variação na quantidade de alunos do sexo feminino e masculino que serão matriculados em 2014. O quadro apresenta os dados observados nos anos citados. Com os dados obtidos, o diretor observou um padrão de crescimento no número de meninas e um padrão de decrescimento, crescimento no número de meninas e decrescimento no número de meninos nesses anos e considerou que esses padrões seriam mantidos em 2014. Mantidos esses padrões, quantas meninas haverá a mais do que meninos dentre os alunos matriculados na escola em 2014? A gente vai observar de quanto em quanto o número de meninas está crescendo e de quanto em quanto o número de meninos está diminuindo. Então, vejam, em 2011 era 400, aumentou para 450, depois foi para 500. Então, observa aí que está aumentando de 50 em 50. Então, em 2014, o número de meninas será de 550. O número de meninos está diminuindo. Veja, 520, 480. Diminuiu 20. Então, a previsão é que em 2014, o total de meninos seja de 460. Aí ele pergunta, quantas meninas a mais haverá em relação ao número de meninos? São 550 meninas e 460 meninos. Quantas meninas a mais você tem além dos meninos? É só fazer a diferença, 550 menos 460. São 90 meninas a mais. Portanto, a resposta está na letra D de dado. 90 garotas a mais do que os meninos. Ok? Então, questãozinha simples também que vocês devem ter acertado. Alternativa de letra D. Questão 8 é o descritor 19, que é resolver problemas envolvendo função do primeiro grau. Acompanha. Clara está trabalhando em uma loja especializada em vendas de aparelhos auditivos. Ela recebe o salário de acordo com a função y igual a 1.000 mais 55x. Aqui essa função está dizendo o seguinte, é como se ela tivesse um salário fixo de R$1.000 e recebesse R$55 de comissão para cada aparelho vendido, em que y representa o valor total do salário, ou seja, é a soma da comissão mais o salário fixo. Clara recebe. E x é o número de aparelhos vendidos. X é o número de aparelhos vendidos. Se ela vender um aparelho, ela vai receber 1.000 mais 55. Se vender 2, vai receber 1.000 mais 110. Qual foi o salário de Clara no mês em que ela vendeu 20 desses aparelhos? Simples. É só pegar o y e trocar, ou melhor, o x, e trocar por 20. Vai ficar 1.000 mais 55 vezes 20. Então, vai dar y igual a 1.000 mais 20 vezes 55. Você faz 2 vezes 55, que dá 110, e acrescenta o zero. Então, deu 1.100. E logo o salário de Clara vai ser 1.000 mais 1.100, que dá R$2.100. Alternativa de letra B de bola. Questãozinha simples. A questão 9, ela trata do descritor 3, que é relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações. A planificação é você pegar o sólido e abrir ele e ver a visualização plana, né? A sua visualização aí planificada. Observe o sólido geométrico representado abaixo. Uma planificação da superfície desse sólido está representada em: pegue esse sólido, que é um tronco de pirâmide, e planifique. Qual será a planificação? Perceba, aqui você tem 1, 2, 3, 4 faces. Esse sólido, quando aberto, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Logo, não é a alternativa A.
A alternativa B também não é, por quê? Está faltando aqui a parte de cima, a tampa. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando a tampa, falta uma face. A alternativa C, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser uma dessas, pode ser essa. Vamos conferir as outras, só para a gente ter a certeza que a alternativa vai ser a letra C. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 faces. Está faltando uma, o sólido planificado tem que ter 6. E essa daqui está totalmente descartada, né? Não tem nada a ver com o sólido que foi mostrado. Mas você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo tendo 6 faces, perceba que tem faces aqui que são diferentes. As faces laterais serão trapézios. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para a próxima questão, que é a 9. A 9 é do descritor... 9 não, 10. Descritor 5, que é resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo. As razões trigonométricas são aquelas seno, cosseno e tangente. Vou deixar uma dica para vocês aqui memorizarem, que é uma seguinte frase. Só, cá, soa. O que quer dizer isso? Soa com A no final. E o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. A gente vai precisar usar uma dessas razões para resolver essa questão aqui. Vamos ler. Um professor de matemática elaborou uma aula prática na qual seus alunos deveriam determinar, através de um teodolito, a altura do prédio da Praça 8 de Setembro, localizado na cidade de Vitória, Espírito Santo. Esse relógio, sendo medido com o teodolito, e algumas medidas estão representadas na figura abaixo. Ao término dessa aula, os alunos determinaram a medida H da altura do relógio de maneira correta. Qual é a medida H da altura desse relógio aproximadamente? Olha, o aluno está olhando daqui, dessa posição. E veja que ele está a 1,80 m do solo. Ou seja, a altura do relógio vai ser a altura que o aluno tem que descobrir, esse H, mais 1,80 m, que é o Hzão que ele está pedindo. Então, eu preciso primeiro determinar essa altura aqui, ó, da vista do aluno para cima, depois acrescentar a altura do teodolito, 1,80 m, e aí eu vou ter a altura do relógio. Aí, olhando daqui, esta medida x, ela é o cateto oposto, porque está de frente para o ângulo. E esta medida aqui, 24,5, é o cateto adjacente, porque está ao lado do ângulo. O maior lado do triângulo é a hipotenusa. E eu não tenho informação sobre a hipotenusa, eu não tenho a medida dela e nem estou procurando. Então, eu vou utilizar aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, isso é a tangente. Logo, eu vou utilizar a tangente de 30. Vai ser a medida do cateto oposto x dividido pela medida do cateto adjacente, 24,5. Aí, quem é o cateto, ou melhor, quem é a tangente de 30? Pela tabela, 0,58. Então, isso é igual a 0,58. Agora, a gente faz a multiplicação. O 24,5 vai passar multiplicando o 0,58. Então, 24,5 multiplicado por 0,58, isso é igual a 14,21. Mas essa não é a altura do prédio. A altura do prédio tem mais 1,80 m. Então, você vai pegar 1,80 e acrescentar aos 14,21. 14,21 mais 1,80 m, isso é igual a 16,01 metros. Então, a altura do prédio é de 16,01. E aí, como ele pede a altura aproximada, a letra B é o mais perto desse valor. A questão 11, o descritor 25, que é relacionar as raízes de um polinômio com a sua decomposição em fatores do primeiro grau. O polinômio P de x igual a x mais 2 vezes x menos 3 vezes x menos 1 se anula para... Olha, isso aqui são multiplicações. Você está multiplicando 1, 2, 3 fatores e o resultado tem que ser zero. Quando é que a multiplicação de dois números é igual a zero? Quando ou os dois são zero ou um dos dois são zero.
Então, essa multiplicação vai se anular se um desses fatores for igual a zero. Se x mais 2 for zero, ou x menos 3 for igual a zero, ou x menos 1 for zero. E aqui a gente tem equações do primeiro grau. Então, para que isso seja zero, o x tem que ser igual a menos 2. Para que isso seja zero, o x tem que ser igual a 3. E para que isso seja zero, o x tem que ser igual a 1. Então, ou o x é menos 2, ou o x é 3, ou o x é 1. A alternativa que tem isso aí, ou o x é menos 2, aqui, ó, letra D, ou o x é menos 2, não é a letra D, é a letra E, né? Ou o x menos 2, ou o x3, ou o x1. A alternativa de letra E é a solução dessa questão. A questão 12 trata do descritor 33, que é resolver problemas que envolvam probabilidade. Olha essa questão. O professor de matemática dividiu os alunos de sua turma em 13 grupos diferentes para apresentarem um trabalho. Para determinar a ordem de apresentação dos grupos, ele colocou em uma urna 13 cartões numerados de 1 a 13. Ou seja, você tem números naturais de 1 até 13. E foram sorteados aleatoriamente. Qual é a probabilidade do primeiro cartão retirado da urna ser um número maior do que 8? Ó, maior do que 8. Você tem os números de 1 a 13. De 1 a 13, quantos números são maiores do que 8? Você tem o 9, o 10, o 11 e o 12. Maiores do que 8. E o 13. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5 números maiores do que 8 entre 13 números disponíveis. Alternativa de letra A. Então, maiores do que 8. 9, 10, 11, 12 e 13. 5 números entre 13 números disponíveis. Então, a probabilidade é 5 em 13. Alternativa A. A questão 13 é o do descritor 2, que é reconhecer as aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. A relação métrica mais conhecida no triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é a relação métrica mais conhecida. E o triângulo retângulo também vocês já conhecem, é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Né? Então aqui, ó, a hipotenusa é o maior lado e os outros dois são os catetos. Aí vamos ler. Para instalar uma prateleira, Renato precisa fixar 2 suportes na parede, conforme representado em cinza no desenho abaixo. Esse suporte forma com a prateleira e a parede um ângulo de 90 graus. Está aqui, ó. Com a prateleira e a parede um ângulo de 90. Qual é o comprimento da haste desse suporte representado pela letra X? Veja que este desenho representa um triângulo retângulo e você tem as medidas dos catetos e quer descobrir a hipotenusa. Os catetos são 15 e 20 e você quer descobrir isso aqui. Usa o teorema de Pitágoras. X ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225. 20 ao quadrado é 400. 400 mais 225 dá 625. E você vai extrair a raiz de 625. E a raiz de 625 é igual a 25. Logo, a medida representada pelo x é 25. Alternativa de letra A. A próxima questão, 14, ela traz o descritor 14, que é identificar a equação de uma reta apresentada a partir de 2 pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. Uma reta, a equação de uma reta, ela é representada pela seguinte forma: y igual a x mais b. Ou você pode encontrar isso aqui, y igual a mx mais n. Qualquer uma das duas formas é a mesma coisa, certo? Então, as duas estão representando aí a equação de uma reta. Quando a gente tem 2 pontos, a gente consegue encontrar a equação dessa reta. Esse valorzinho aqui que não tem um x, a gente chama de termo independente. E ele é encontrado toda vez que o x é zero. Então, olha para esses 2 pontos, você já sabe o valor do termo independente. Qual dos 2 pontos que o x é zero? Esse segundo aqui, ó, x e y. X é zero, então o y vai ser o termo independente, ou seja, o b ou o n. Então,
menos 6 é o valor independente. Tá faltando a gente achar o A. Para achar o A, tá fácil, porque eu escolho qualquer um desses pontos. Se eu escolher aqui o ponto 3, 0, você tem x, tem y e tem o b, que é menos 6. E olha, a equação ela tem 4 informações, y, a, x e b. Você tem o y, você tem o x, você tem o b. Tá faltando só quem? Só o azinho que é que você quer descobrir, para encontrar a equação desta reta. Então, o y do ponto escolhido é 0. O a é o que você está procurando, o x do ponto escolhido é 3. E o b é menos 6. Então, aqui, ó, vai ficar 3a igual... Aí eu pego esse 6 e trago ele para cá com o sinal trocado, vai ficar positivo. Logo, a é 6 dividido por 3, que dá 2, ok? Então, já temos aí todas as informações para encontrar a equação da reta. Você tem o a e o b. O a é 2, então fica 2x, menos b, ou melhor, menos 6, e o valor de b é menos 6. Portanto, a equação da reta que passa por esses dois pontos é 2x menos 6, alternativa de letra C. Outra forma de você fazer isso aqui seria testar as alternativas. Olha, pega essa função daqui e troque os valores de x e de y. Ou melhor, troque só o valor de x. Se você usar x3, vamos pegar esse ponto. Se você usar x3, o valor de y tem que ser 0. Então, y vai ser 2 vezes 3 menos 6. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 6 dá 0. Então, aqui bateu. Mas ela tem que passar nesse outro ponto. Então, quando x for 0, o y tem que ser menos 6. Então, vai ficar y igual a 2 vezes 0 menos 6. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 6, menos 6. Então, passou nesses dois pontos, alternativa C de casa. A 15ª questão é o descritor 33, que é resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos. A questão foi do SAEP. No quadro abaixo, um agricultor registrou sua produção de milho e feijão nos últimos 5 anos. Em que ano a safra de feijão foi menor que metade da safra de milho? Além de ser menor, mas não é menor de qualquer jeito, tem que ser menor do que a metade. Em que ano a safra de feijão foi menor que metade da safra de milho? Vamos olhar aqui, 2005. A safra de milho foi de 3.600. A metade disso é 1.800. A safra de feijão tem que ser menor do que essa metade. Olha, e nesse ano foi 1.500. E 1.500 é menor do que 1.800. Então a gente já achou a resposta. O ano é 2005. Você pode testar as outras aí. Pode pegar aí a metade de 2.450, que vai ser 1.225. E essa safra de feijão não é menor que a metade. Pega a metade de 3.940. Vai dar 1.700, ou melhor, 1.970. E 2.930 não é menor que essa metade. Agora a metade de 4.215. A metade disso vai dar 2.107,5. E aqui a gente tem 2.810. E aqui 3.856. A metade disso é 1.928. E aqui a gente tem 1.950. Então a alternativa que atende a esse requisito, que a safra de feijão foi menor do que a metade, é a letra A, o ano 2005. Questão 16, o descritor 13, resolver problemas envolvendo a área total e volume de um sólido. Ó, ele quer o volume de uma caixa de sapato aqui. Eu não preciso nem ler a questão. Aqui, ó, capacidade máxima em centímetros cúbicos, ou seja, o volume. O volume de uma caixa de sapato, o volume de um paralelepípedo, você multiplica as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então aqui eu vou multiplicar 30 vezes 20 vezes 5. 30 vezes 20 dá 600. 600 vezes 5 vai dar 3.000. Ou você pode fazer 5 vezes 20, que dá 100, e 100 vezes 30, que vai dar o mesmo 3.000. Então, 3.000 centímetros cúbicos, alternativa de letra E. A próxima questão, 17, é do descritor 11, resolver problemas envolvendo perímetros de figuras planas. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. E vamos ver a questão aqui, porque deve ter algum detalhe.
Para comemorar o aniversário de uma cidade, foi promovida uma prova de corrida de rua em que os atletas participantes deveriam percorrer 3 voltas no circuito que está representado no contorno da figura abaixo. Ele tem que dar 3 voltas nesse circuito. Quantos quilômetros, no mínimo, percorreu o atleta que completou a prova? Todas as medidas já estão aqui. Esse lado tem 1,5, esse tem 0,4, esse 0,6, 0,3, 0,9 e 0,7. Eu vou calcular quantos quilômetros tem uma volta e depois multiplicar por 3. 1,5 mais 0,4 mais 0,6 mais 0,3 mais 0,9 mais 0,7. Isso vai dar um total de soma simples, né? 5 mais 4 dá 9, 9 mais 6 dá 15, 15 mais 3 dá 18, 18 mais 9 dá 27, 27 mais 9, ou mais 7, dá 34. Então, fica 4, vai 3. E soma 3 mais 1, 4. Então, essa pessoa, em uma volta, percorre 4,4 quilômetros. Como ele pede 3 voltas, vai ser 3 vezes 4,4. Então, 3 vezes 4,4 é igual a 13,2 ou 13,20 km. A alternativa de letra E. Perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura. Então, você soma todas as medidas que estão aí, encontra quanto este corredor percorre em uma volta e multiplica por 3, porque ele tem que dar 3 voltas nesse circuito. Questão 18, que é do descritor 19, resolver problemas envolvendo função do primeiro grau. Um técnico agrícola recebe mensalmente um salário fixo de 500 mais 20 por hora extra trabalhada. Quanto recebe esse técnico por mês que fez 15 horas extras? Você pode fazer isso aí sem estar usando as manipulações de função do primeiro grau. A gente sabe que é R$500 fixo mais R$20 por hora extra. E ele fez 15 horas extras, né? Não 1,5 como eu botei ali. É 15 vezes 15 vezes o 20. Bom, então vamos resolver essa questãozinha aqui. Multiplicando 15 por 20 é fácil. Vai ser 500 mais 20 vezes 15, faz 2 vezes 15 dá 30 e acrescenta um zero, 300. O salário dele vai ser a soma dos dois. O total de horas extras mais a parte fixa, 300 mais 500, que dá 800. Alternativa de letra E. Questão simples também. Agora a questão 19, o descritor 31, resolver problemas de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noção de permutações, arranjo simples ou combinações simples. O princípio multiplicativo consiste em você saber o total de possibilidades para cada decisão e multiplicar todas elas. Por isso o nome já está dizendo, princípio multiplicativo. Uma pizzaria proporciona um serviço em que o cliente pode montar a sua pizza. É possível escolher a massa e um ingrediente de cada um dos 3 grupos, conforme o cardápio apresentado abaixo. Sônia planeja comprar uma pizza nessa pizzaria para lanchar com os seus filhos. De quantas formas diferentes Sônia pode escolher a massa e os ingredientes para montar a sua pizza? Tipo de massa. Vamos lá. Primeira decisão, escolher a massa. São quantas opções disponíveis? 2. Depois, as opções dos ingredientes. Ela pode escolher aqui o acompanhante: brócolis, ervilha, milho, ovo, palmito e presunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para escolher essa opção aí, tem 6 opções. O queijo. Quantos queijos estão disponíveis? 1, 2, 3. Então, são 3 opções de queijo. E a carne? 1, 2, 3, 4. Então, a carne são 4 opções. Como a gente usa o princípio multiplicativo, basta multiplicar todo mundo aqui. 2 vezes 6, vezes 3, vezes 4. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 6 dá 36. 36 vezes 4
dá 144. Então, ela tem 144 opções de formar aí uma pizza, certo? Pode ser uma pizza, uma massa comum de calabresa, que tenha brócolis e que tenha mussarela. Mas ela só pode escolher um, né? Ela pode escolher uma massa integral, uma carne seca, aí não pode botar ervilha, ela não pode botar milho e ervilha. Ou é milho ou ervilha, apenas um ingrediente de cada opção disponível. Então dá um total de 144 formas de montar essa pizza. Continuando, a questão 20 é do descritor 24, que é resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou mínimo de uma função polinomial do segundo grau. Uma pedra é atirada para cima e sua altura h em metros é descrita pelo gráfico abaixo, que está em função do tempo, dado em segundos. Qual foi o instante em que a pedra atingiu a altura máxima? Veja, a trajetória é descrita por esse gráfico aqui. A altura máxima, isso é uma parábola de concavidade voltada para baixo, ou seja, o Azinho é negativa. Parábola voltada para baixo, ela tem um ponto de máximo. O ponto mais alto da parábola é o máximo, é chamado de ponto de máximo. Okay? Então, a altura máxima é atingida nesse ponto. E ela é atingida aqui, ó, no 25 metros. Mas ele quer o tempo, o instante de tempo. Olha, tudo aqui, ó, até subir e descer, ela anda 10 segundos. Durante a metade do tempo, ela leva para ser atingido aí a altura máxima. Ela atinge a altura máxima na metade do percurso, na metade do tempo, que é nos 5 segundos. Alternativa de letra D. E aí ele colocou 25 segundos aqui para você se confundir com as unidades de medida. Mas repare que o tempo está na horizontal. Então, até chegar aqui, ó, na altura máxima, ela leva 5 segundos, já que tudo é 10 segundos. De acordo com as leis da física, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. É metade para subir e metade para cair. Ok? Então, alternativa de letra C nessa questão. Questão 21 é o descritor 15, resolver problemas que envolvam variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos. A cada 2 quilos tem que ser dado 5 gotas. 2 quilos de massa corporal. E a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele são 5 gotas a cada 2 quilos. O menino tomou 30 gotas. 30 gotas tem quantas vezes o 5? 30 gotas é 6 vezes 5. E para cada 5 é 2 quilos. Você tem 6 5, então você vai ter 6 vezes o 12. Ou melhor, o 2. Vai ser 6 vezes 2. Logo, o menino tem 12 quilogramas. Você pode fazer isso também utilizando uma regra de 3. Olha, 5 gotas equivale a 2 quilos. O menino tomou 30 gotas. 30 gotas vai valer quantos quilos? Regra de 3 simples e diretamente proporcional. Quanto mais gotas, maior é a massa corporal dele. Então, a gente já sabe que quem multiplica o x, vem aqui para baixo dividindo. Vai ficar 30 vezes 2. 30 vezes 2 dá 60. 60 dividido por 5 é 12, que é a massa corporal aí desse garoto. Alternativa de letra A. Questão 22, que é do descritor 21, resolver problemas envolvendo PA e PG, dada a fórmula do termo geral. Ó, termo geral da PA é isso aqui. Ó. A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde R é a razão. O A1 é o primeiro termo e o AN é um termo que a gente quer descobrir aí a posição dele ou descobrir qual é esse termo. Ana Júlia iniciou um programa de exercícios físicos no primeiro dia de agosto de 2015 e perdeu 200 gramas ao final do primeiro mês. A cada mês subsequente, ela perdeu 300 gramas a mais que a quantidade perdida no mês anterior. Ela seguiu esse programa até conseguir perder 2.000 gramas durante o mês. Dessa forma, em qual mês Júlia perdeu 2.000 gramas? Entenda a questão. Em agosto,
ela perdeu 200 gramas. Nos meses subsequentes, ela perde 300 gramas a mais que no mês anterior. Então, agosto. Em setembro, ela vai perder 300 a mais, ou seja, 200 mais 300, 500. Em outubro, ela vai perder 300 a mais, vai perder 800. Em novembro, ela vai perder 800 mais 300, que vai dar 1.100. Em dezembro, ela vai perder 1.100 mais 300, 1.400. Aí terminou o 2015, agora começa o 2016, ou seja, janeiro. Janeiro de 2016, ela vai perder mais 300, vai para 1.700. Em fevereiro, ela vai perder os 1.700 mais 300, 300 a mais, ou seja, 2.000 gramas. Ela perde os 2.000 gramas em fevereiro de 2016. Portanto, a alternativa é letra C de casa. É uma questão que você poderia resolver utilizando o termo geral da PA ou simplesmente fazendo essa tabelinha aí, que é uma questão simples. Vai somando de 300 em 300 até completar os 2.000 desejados na questão. Ok? Questão 23. A questão 23, o descritor reconhecer, questão 23, descritor 23, reconhecer a representação algébrica de uma função do primeiro grau, dado o seu gráfico ou vice-versa. Ele observe o gráfico, observe abaixo a representação do gráfico de uma função afim. Em um plano cartesiano, a representação algébrica dessa função ele quer a lei de formação da função, o ax mais b. Eu preciso encontrar A e preciso encontrar B. O B é fácil de você encontrar, porque o B é o termo independente, é o ponto de interseção do eixo vertical com o gráfico da função. E aonde é que o gráfico da função e o eixo vertical estão se encontrando? No ponto menos 2. Logo, B é menos 2. Outra coisa, observe a inclinação da reta. A inclinação da reta é de um avião decolando. Se a inclinação é para lá, né, da esquerda para a direita, significa que o coeficiente angular, o A, é positivo, é um número positivo. Então você pode descartar todas as alternativas onde o A é negativo. Eu descarto a letra E. E vamos procurar aqui. A gente já sabe que o B é menos 2. Eu não posso descartar, só posso descartar mais essa daqui, ó. Mas eu tenho aqui B menos 2, B menos 2 e B menos 2. Falta encontrar o A. Lembrando que o A é a variação de Y sobre a variação de X. A variação de Y a gente encontra na vertical, do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Olha, esse trecho aqui tem medida 2, porque do menos 2 ao 0, a distância é de 2 unidades. E a variação de X eu encontro na horizontal, do 0 até aqui. Ó. Desse pontinho até aqui, são 3 unidades. Então, é 2/3. Logo, a função é 2/3 de x menos 2. Alternativa de letra D. 2/3 de x menos 2. D de dado. Questão 24. O descritor 4. Identificar a relação entre o número de vértices, faces ou arestas de um poliedro expresso em um problema. Ó, ele já deu até a relação de Euler aqui para você não ter que lembrar. Um poliedro convexo tem 20 faces triangulares, 2 faces quadrangulares, 4 faces pentagonais e 17 arestas. Ó, ele já deu e pede aí quantos vértices tem esse poliedro. Ó, nós temos 3 informações: vértice, face e aresta. E a questão está pedindo o número de vértices. Ele já deu o total de arestas, 17 arestas. Então, aqui, 17. O número de faces também você já tem, porque você tem 2 paredes em forma de triângulo, mais 2 paredes em forma de quadrado e 4 paredes em forma de pentágono. Você tem 2 mais 2 mais 4. Você tem 8 paredes aí, 8 faces. É só substituir aqui o valor de F e de A e descobrir o V. Então, você vai ter V mais o F é 8, o A é 17 mais 2. Então, V vai ser 17 mais 2 dá 19
19 menos 8, já que o 8 passa para lá com sinal negativo. 19 menos 8 é igual a 11. Então, esse poliedro tem 11 vértices, alternativa de letra B. E a questão 25, que o descritor é o 35, identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Ó, a previsão do tempo para uma cidade brasileira foi notificada da seguinte maneira. Durante a madrugada, a temperatura diminuiu, ou seja, é apontando para baixo. Permanecendo constante, ou seja, na horizontal, mas aumentou no período da tarde. Daqui para lá é apontando para cima. Qual é o gráfico abaixo melhor representa a situação descrita no texto? Ó, ele começou decaindo, permaneceu constante e depois subiu. O gráfico que tem essa situação é a letra C, porque aqui tem um trecho constante. Ele não disse que permaneceu constante, ele disse que caiu a partir do momento que mediu, caiu, ficou constante e depois subiu. Alternativa de letra C na questão 25. Questão 26, que é do descritor 1, identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento das relações de proporcionalidade. Veja, duas figuras são semelhantes quando os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são iguais. Eu vou ser direto aqui, ele está pedindo aqui o par de triângulos semelhantes. Olha, esse é um triângulo retângulo e esse é outro triângulo retângulo. Então, eles têm chances de serem proporcionais. Basta agora que os lados correspondentes sejam proporcionais. Quem é o correspondente da hipotenusa? Vai ser a hipotenusa no outro. Multiplicou por quanto 10? Por 2, deu 20. Então, todos os outros lados, veja, você está multiplicando por 2. Todos os outros lados desse triângulo têm que ser multiplicados por 2. Então, aqui, ó, o outro triângulo lá, para ser semelhante, tem que ser o dobro de 6. O dobro de 6, 12. E o outro lado tem que ser o dobro de 8. O dobro de 8, 16. Logo, o par de triângulo semelhante é o 1 e o 3. Alternativa de letra B de bola. E assim a gente respondeu o simulado SAEP enviado pela GRE Metrosul para suas escolas para que os alunos treinem um pouco mais antes de fazer o SAEP deste ano. Desejo boa sorte, sucesso, bons estudos a todos. Forte abraço do professor Antony.